Olá, galera! Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar da ideia do estado de natureza e do contratualismo a partir da figura do Locke e também do Jean-Jacques Rousseau. Pessoal, o que é a ilustração? A ilustração ela está atrelada à ideia do movimento iluminista, que é um movimento racional, científico, burguês, que questiona as bases do antigo regime, ou seja, ele questiona aquela sociedade estamental da Idade Média. É justamente nesse momento que a Idade Média será demonizada, pelos principais teóricos iluministas, porque justamente nessa busca pelo esclarecimento, pela racionalidade baseada na ciência, eles usam um termo para designar a Idade Média, que é Dark Ages, Idade das Trevas, do obscurantismo. Porque eles questionam aquela sociedade no qual, aquela pirâmide social valoriza o primeiro, o segundo estado em detrimento do terceiro, ou seja, valorizava os privilégios da igreja, da realeza e também da nobreza, enquanto que o terceiro estado, formado pela burguesia e o campesinato, vão ser automaticamente marcados por profundas explorações, sobretudo com relação à cobrança de impostos, uma vez que o primeiro e o segundo estado não pagavam. Além disso, nós temos a formação de conceitos muito importantes no iluminismo, sobretudo com a ideia do Adam Smith, o liberalismo econômico, e o John Locke, que a gente vai discutir aqui, a figura do liberalismo político. Vamos entender o que será esse liberalismo político. Pessoal, uma coisa que eu acho que é fundamental e muito importante para nós podermos entender aqui é que nesse momento nós vamos ter também uma outra corrente chamada de justnaturalismo. Justnaturalismo é um conjunto de sistema que desencadeia em normas de conduta que fornece garantias aos indivíduos, garantias inclusive estas para que esses indivíduos possam existir. E aí, nesse momento, nós vamos ter teóricos que pensam diferentes, como, por exemplo, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Vamos entender também, pessoal, como é que eles vão pensar a sua sociedade. O Locke é o inglês, isso é importante também citar. Então, automaticamente, nós estamos pegando aí a figura de uma pessoa que está inserida no cenário da consequência da Revolução Gloriosa. Ele também está influenciado pela conjuntura da independência também das 13 colônias. E ele vai fazer uma defesa, no caso, sobretudo em relação à vida, à liberdade e à propriedade. Ele vai defender que o homem tem direito à vida, à liberdade de expressão, à igualdade civil e jurídica, à propriedade privada e à tolerância religiosa. O que muitas vezes isso não acontecia dentro daquela sociedade medieval. Porque você fazia uma produção por subsistência, porque você tinha a ideia de uma defesa, de uma tutela da Igreja Católica, até porque terra era sinônimo de poder e a Igreja era a maior detentora de terras. E é justamente nesse momento que o Locke vai fazer uma obra chamada Dois Tratados sobre o Governo, no qual ele começa a questionar de uma forma ferrenha o absolutismo monárquico. Ele acredita que o rei ele não tem um caráter divino, então o rei não é rei porque Deus quis. E ele acredita que aquela sociedade ela não deve ser governada pela realeza. Ela deve ser governada por homens. O Estado ele é formado por homens e automaticamente esses homens eles devem olhar o que a figura do Rousseau também coloca muito bem claramente disso, que é o princípio da vontade geral, ou seja, o todo, e não apenas um determinado grupo e o interesse desse grupo. E, assim como Hobbes, na nossa aula anterior, ele acredita que o homem também está dentro de um estado de natureza. Só que qual é a diferença? O estado de natureza do Hobbes é aquela selvageria. Um homem contra todo homem, Na figura do Locke, não. O Locke ele vai dizer o seguinte, que esse homem no estado de natureza, a razão dele vai impedir a sua destruição em massa. E é justamente porque esse homem, no seu estado de natureza, que ele se dedicava ao trabalho físico, se dedicava à terra, isso aí vai impedir da sua destruição em massa. Por quê? Porque todo mundo tem um interesse em cima da exploração daquela terra. E o trabalho sobre essa terra vai gerar um conceito de propriedade privada. A terra é sua,
porque você produz sobre ela e você tem direito a essa propriedade. Só que você precisa de uma jurisprudência. E aonde estaria essa jurisprudência? Na sua razão. Então perceba a diferença, né? Ele não nega o pensamento hobbesiano, ele não nega o pensamento do Thomas Hobbes, que estava na obra do Leviatã, mas ele modifica a sua forma de pensar no sentido que ele acredita que a razão impede a selvageria. Ele acredita que nesse estado de natureza, como o homem está produzido sobre, em cima daquela terra, em cima daquela propriedade, sobre o trabalho físico, esse homem tem direito sobre a produção, os recursos extraídos. Não é uma produção, por exemplo, por subsistência coletiva como você tem na Idade Média. Ela é uma produção automaticamente voltada e fundamentada aonde, pessoal? Dentro da propriedade privada. E aí, pessoal, o que dá a garantia para essa exploração vai ser nada mais nada menos que o contrato social, o contratualismo. Ou seja, você fornece uma jurisprudência a partir de uma união, aspas, fecha aspas, para essa união, do interesse de todos, porque todo mundo quer produzir. Todo mundo quer explorar a propriedade, porque é aquilo que te dá o lucro, é aquilo que te dá o retorno. Então, a partir desse contrato social, sobre a tutela de um Estado, então perceba que o governante não será um rei, porque o rei ou ainda a igreja, automaticamente, eles têm um monopólio sobre a terra, e a terra, como eu falei anteriormente, é um sinal de poder. Automaticamente, esse contrato social permitiria com que a figura de um governante controlasse o comportamento, normatizasse a conduta desse ser humano e não somente isso, fornecesse condições legais para o uso e a exploração dessa propriedade privada. Diferente do Locke, nós vamos ter o Jean-Jacques Rousseau, perceba que ele é o grande nome do justnaturalismo, e não só do justnaturalismo, ele também vai ser a grande figura que vai questionar a propriedade privada. Ele também não nega o estado de natureza, só que ele acredita, ele dá uma condição a esse estado de natureza de de uma ingenuidade. Porque ele acredita que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. E aonde a sociedade corromperia dentro do estado de natureza seria na propriedade privada. Então, justamente a propriedade privada, uma vez que uns vão possuir, poucos vão possuir, a maioria não vai ter condições de possuir, era essa propriedade privada, né, que geraria a desigualdade social, econômica, política. É uma pegada um pouco diferente do Locke, que o Locke está defendendo essa propriedade privada. Agora, o Rousseau não. O Rousseau, ele questiona. Só que ele leva uma premissa para o estado de natureza de que esse homem está nascendo bom. Então, só que ele nasce bom, ingênuo, mas é a sociedade que corrompe ele. Perceba que é diferente também do pensamento do Hobbes que discutimos aqui semana passada. O que o Hobbes falava? Não, o homem não nasce bom, não. O homem está dentro de um estado de selvageria. E justamente por lutar pelos seus interesses, como seria um caos social, uma anomia, vai ser o quê? O homem vai gerar sua própria destruição em massa. Porque o homem tem desejo, vontade, né? Agora, diferente do Hobbes, o Rousseau vai dizer o seguinte, que é no contrato social que esse homem toma uma consciência de que ele tem que olhar o quê, pessoal? A vontade geral. Por que eu preciso da vontade geral? Porque eu tenho que articular com os interesses. É a soberania popular. Por que é a soberania popular, pessoal? Porque automaticamente eu não posso tomar uma decisão só para mim, só para o meu grupo social. Eu tenho que olhar dentro de um princípio de legitimidade, de representatividade, o todo. E aí, por isso que é essa soberania popular. E aí perceba que não é também a soberania da realeza, não é a soberania da nobreza, é a soberania de todos que formam aquela sociedade. E perceba, isso é interessante, já jogando um pouquinho para a parte de história, porque é justamente na França, né, influenciada por esse contexto aqui iluminista, que nós vamos ter a maior revolução burguesa do mundo, a Revolução Francesa, que vai questionar, é o ápice desse questionamento, desses privilégios advindos do medievo, que defendiam a igreja, a realeza, a nobreza,
na propriedade, nos títulos, na ausência de pagamento de impostos, que essa burguesia se rebela, quebra, derruba a Bastilha, né, e automaticamente fundamenta toda a lógica, a premissa do movimento iluminista, que é a liberdade, a fraternidade, a igualdade civil e jurídica, a tolerância política e religiosa, pilares de um movimento burguês liberal que defende o liberalismo econômico, uma ausência de uma intervenção do Estado na economia. Tá ok, pessoal? Grande abraço e saudade de todos vocês, hein?